Boa noite, pessoal. Eu me chamo Jéssica Daquino, sou fonoaudióloga e também faço parte da Manaus Nerd, uma comunidade aqui de Manaus voltada para o entretenimento e para muito conteúdo nerd. Na parte fonoaudiológica, eu foquei em um tema e estou vivenciando essa parte nos meus atendimentos no pós-Covid e na telesaúde. E eu vou focar hoje o meu tema justamente nessa linha tênue do atendimento, do atendimento online, os atendimentos que aconteceram é, por volta de aplicativos, com pacientes distantes. E isso é favorável? Isso ajudou os pacientes? Isso, como é que foi os atendimentos pela parte da saúde, dos profissionais multidisciplinares, pela área da medicina? Isso é benéfico ou não para os pacientes e para os profissionais? Eu citei alguns dados foram que eu procurei agora recentemente. Um dado muito importante de junho de 2020, que é de uma cidade de Presidente Prudente de São Paulo, registrou 1,8 mil atendimentos em telesaúde em 90 dias. Em 90 dias, atendimento de telesaúde. Então, isso é muito atendimento para você pensar em uma única cidade. Aqui em Manaus, a UEA abriu um espaço para profissionais cadastrarem, fazerem os seus atendimentos, e ela também registrou um número altíssimo de atendimentos. Isso começou agora recentemente. E em Manaus, falando da UEA, só para frisar, foram cadastrados 900 profissionais da área da saúde para atender em telesaúde. Essa portaria, ela não é nova, ela não foi instalada agora em 2020, no início de pandemia ou pós-Covid, que na verdade ainda estamos vivenciando, né? Ela é de 27 de outubro de 2011. Então, ela já é uma coisa que já estamos vivenciando, já poderia estar implementada dentro da nossa sociedade. Os profissionais da área da saúde já poderiam estar trabalhando mais frequentemente com a telesaúde. Mas para que esses atendimentos acontecessem, várias portarias de vários conselhos teve que colocar lá nos Instagrams ou nos nossos sites de conselhos, falando que nós poderíamos sim atender no período de pandemia, no período que não poderíamos atender pacientes em consultório e em domicílio, seja o caso. Ou se os atendimentos fossem necessários, seria que ter todos com devidos cuidados, sejam máscaras, luvas, o que normalmente todo profissional da área da saúde já utiliza. Muitos, eu vou falar muito na minha área, da fonoaudiologia, que ela é dividida em vários segmentos, assim como demais áreas da saúde. Temos a área da fala, da linguagem, da disfagia, da motricidade oral, temos a área da voz, e dentro dessas divisões na área da fonoaudiologia, temos a disfagia como um exemplo de atendimento que só pode ser realizado de forma presencial, pois exige o contato do profissional, que exige fazer manobras, que exige um atendimento, que exige um olhar mais clínico e observacional. Então, isso impediria que ocorresse um atendimento online. Mas, na minha área, existe áreas como a fala, a linguagem e a voz que pode sim ser atendida de forma online. Até porque no início da pandemia, eu, por exemplo, mantive a quarentena com meus pacientes particulares, a qual eu pude falar assim, olha, gente, eu recomendo que vocês sigam as orientações do Ministério da Saúde e se mantenham em quarentena. Então, eu pude ter essa oportunidade de atender pacientes online, pacientes de voz, principalmente. Já paciente de disfagia, eu não entrei em quarentena, eu tive que atender todos os pacientes em casa, pacientes de âmbito hospitalar. Então, eles tiveram que ser atendidos em casa, porque justamente eles precisam de profissional que estejam com eles, observando, fazendo manobra, fazendo exercícios e que estejam de forma presencial. Pontos benéficos do atendimento online e que outras profissões poderiam se enquadrar. A medicina é e sempre será o âmbito profissional mais procurado. Nós, profissionais multidisciplinares, precisamos muito do aval do médico, de um encaminhamento, uma dúvida para prognóstico, para fechar um prognóstico, para fechar um resultado do paciente. Então, foi muito benéfico. Pacientes que não poderiam estar em âmbito hospitalar, pacientes idosos principalmente, ou pacientes que sentiram alguma queixa relacionada e não poderiam estar enfrentando filas em hospitais, ter a oportunidade de ter um atendimento médico na telinha do seu computador ou do seu celular. Isso foi muito favorável. Eu não tive essa oportunidade de ser atendida. Na verdade, eu tive, olha, corrigindo aí, eu tive um atendimento,
fiz uma consulta dermatológica online, todo o meu acompanhamento com a minha dermatologista online. Também presenciei um atendimento de outra pessoa com o médico. E assim, foi algo assim, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. O médico pode tirar dúvida, pode enviar o receituário pelo WhatsApp mesmo. Então, isso eu achei, ou pelo e-mail, com o código. Então, eu achei isso aí a coisa mais revolucionária do mundo. E então, mas aí a gente tem outras áreas. A gente tem a odontologia, por exemplo, que não pode parar e não consegue, em nenhuma hipótese, atender o paciente, só se for para tirar uma dúvida, uma questão de receituário, se ele tiver passado, ou uma dúvida de um pós-cirúrgico, mas ele não pode atender o paciente de forma online. Então, isso daí já é uma das desvantagens para a área da odontologia. Fisioterapia também. É uma área assim que consegue dar orientações, consegue, mas também é muito mais presencial. Então, a gente tem essas desvantagens em áreas, mas também a gente tem acréscimos e favorecimentos em demais áreas da saúde. Alguns pontos que poderiam ser frisados e também é que muitos foram os comentários, principalmente na minha área, colocando como se a gente já tivesse atrasado, precisando de uma nova resolução, lá falando que vocês podem atender de forma online, sendo que já é uma resolução, como eu falei, do Ministério da Saúde, que todo profissional pode atender. Mas eles colocaram especificamente que a gente poderia atender de tal mês a tal mês. E hoje a gente vê que a gente deve continuar, porque a pandemia ainda está instalada no Brasil. Muitas são as formas de atendimento online. E aí eu vou te citar alguns pontos que devem ser recomendados, e devem ser seguidos. Recomendados, quando eu digo, aos pacientes e aos próprios profissionais, que é o sigilo do paciente. Se o profissional, seja médico, seja fonoaudiólogo, seja psicólogo, que eu vou abrir um parêntese para ele depois, ele precisa ter, ou ele envia um termo para o paciente para ele assinar, para estar ciente de que ele tá tendo ele tá dentro de um aplicativo ou de um meio de comunicação que usa internet, que a imagem dele está sendo passada, mesmo que não seja gravada e nada disso, mas a gente tem muito isso na área da saúde. Não pode filmar, não pode tirar foto, e se isso for necessário, o paciente tem que estar ciente de todas as maneiras, ele tem que assinar um termo de que vai ser utilizada uma foto, ou que naquele vídeo que ele está participando vai ser gravado, para que fim está sendo gravado e para que fim é aquela foto. Então, isso é de extrema importância, que o paciente tem que estar sempre avisado e que ele está conectado em uma rede que está utilizando a internet. Isso daí, eu achei Fora isso, a gente sempre utiliza esse termo, seja no consultório, seja no atendimento, nos atendimentos particulares, a gente sempre deixa o paciente ciente, caso a gente vá utilizar alguma imagem, se for necessário, até o próprio atendimento. Mas o atendimento online te dá uma oportunidade realmente de você ter um conforto, seja profissional, seja paciente. Não precisar pegar trânsito, nem precisar enfrentar horas ou chegar atrasado no consultório, ou até mesmo o paciente que às vezes fica preocupado se vai achar o consultório ou alguma coisa do tipo. O atendimento online te dá esse benefício. Você consegue ter essa praticidade, você consegue se conectar com o paciente e você consegue sim trabalhar com ele muito bem, obrigada. Paciente que você já atendia de forma presencial e você começa a atender online, é algo que realmente tem algo favorável, porque você consegue sim ter uma boa desenvoltura, consegue, já sabe como funciona a terapia, isso no caso da fonoaudiologia, então é mais fácil. Agora, entre alguns pontos que devem ser levados em consideração. Vale ressaltar que eu poderia continuar trabalhando com atendimento online, mas seria excelente, seria exigido que uma avaliação fosse de forma presencial. Um primeiro contato, que eu pudesse fazer toda uma avaliação, até porque nós fonoaudiólogos não trabalhamos a gente sempre é clínico, então vamos trabalhar a voz, mas eu preciso analisar toda a musculatura intraoral, toda a musculatura extraoral, movimento de cabeça, parte cognitiva, então tem todo um contexto que a gente precisa avaliar. Então, a forma presencial é indispensável no quesito de avaliação. Por isso que os atendimentos online, ele fica muito mais favorável quando os pacientes já são seus pacientes. Mas, de forma alguma, você não pode esquecer que isso dá sim para se fazer uma avaliação de forma online. Dá sim, mas é bem melhor presencial.
Agora eu vou citar algumas soluções que você consegue sim tirar dúvida, você consegue, que eu acho que foi bem favorável, que é o psicólogo. Entre psicólogo e tem mais uma que eu vou citar. Mas o psicólogo, ele já era uma profissão que estava em alta nos nossos dias, e nesse período de pandemia, é uma profissão que tantos nós profissionais da área da saúde nós precisamos demais e as pessoas que estão em casa enfrentaram esses períodos de ansiedade e como é que vai, o consultório, o que vai me atender? E o psicólogo pode estar na sua telinha do computador de um celular. E essa comunicação é maravilhosa, porque hoje na sociedade nós já estamos acostumados a viver nessa comunicação online, seja usando aplicativos do WhatsApp, ou Facebook, ou o Zoom, e outros aplicativos. Eu não sei se eu podia falar dos aplicativos aqui, mas eu falei. Então, esses aplicativos foram favoráveis. São ferramentas que foram utilizados e, na minha concepção, devem continuar sendo utilizados. Aglomerações em hospitais, em UBS, em consultórios, isso daí não é favorável para esse período que vivemos. Vai sempre existir os casos que são inevitáveis de receber atendimentos presenciais, mas sempre haverá possibilidade de ter atendimentos online. Outra profissão que eu queria citar aqui são os nutricionistas. Depois do período de pandemia, tem vários casos que reclamam de aumento de peso, como eu vou encontrar um nutricionista e agora onde eu vou. Então, é um profissional que você também consegue ter um atendimento online, mas também um atendimento presencial sempre será mais benéfico, até porque o nutricionista também trabalha com medidas, com peso e outros detalhes que fazem parte, eles precisam estar em contato com o paciente. E depois você pode ter todo o seu acompanhamento online. Voltando para a parte clínica médica, eu já falei do médico, do fonoaudiólogo, do nutricionista, do psicólogo, tem outras áreas assim que a gente vai contar. Mas voltando para a parte médica, é lógico que tem casos médicos, principalmente casos médicos que precisam ser analisados de perto, mas você consegue sim falar com o seu médico alguns sintomas, alguns sinais que você está sentindo e ele consegue te dar um biofeedback maravilhoso, tá? Mas caso seja necessário, ele vai ver da melhor maneira possível para te encontrar, para marcar um local e tirar demais dúvidas. Eu cansei, assim, no período de conversar com um colega médico pelo WhatsApp, ele tirar dúvidas e também de ajudar dúvidas de demais colegas. Então, foi maravilhoso, foi algo acessível. Essa questão da linha tênue é justamente isso. O atendimento online, ele vai ser favorável, ele vai ter partes desfavoráveis, então esse é o meio termo que a gente consegue encontrar. É verificar o paciente que realmente não há possibilidade de ser atendido de forma online. A gente tem que também frisar termos como a internet, que às vezes pode cair, você está bem falando e ela falha, você tem que ter a flexibilidade para reiniciar, pedir paciência, voltar de novo, e tem todo aquele cuidado. Num atendimento presencial, isso dificilmente vai ocorrer, mas tem, como eu já citei, atrasos, mudança de horário, imprevistos, e tem mais complicações. Mas isso é viável, tem pacientes que não estão acostumados. Por exemplo, já está acontecendo terapias com crianças de forma online. E isso é muito legal mesmo. Dá para acontecer, dá para fluir de forma simples, você, o pai, a criança, e a gente consegue desenvolver. Mas a forma presencial para a criança também é algo essencial. Questão motora, desenvolvimento. E a gente já trabalha tanto nesse quesito de tirar a tecnologia da criança para desenvolvimento, principalmente de fala e comunicação, mas a tecnologia hoje se tornou viável. E aí, como é que faz uma terapia online com criança? E ao mesmo tempo que você passou terapias dizendo que a tecnologia tinha que ser deixada de lado. Mas é o ponto que você tem que sentar com os pais e ver. Vale a pena ou não vale a pena? Melhor marcarmos presencial, esperar um tempinho mais, permanecer em quarentena, para depois retornar à terapia. Os casos que eu citei no início da palestra, que foi justamente uma área da fonoaudiologia que se chama disfagia, que é enquadrada lá em fonoaudiologia hospitalar, são os casos que não podem parar os atendimentos, porque é a área da fonoaudiologia que a gente trabalha com dificuldade de deglutir, reabilitação de pacientes pós-cirúrgico, pacientes pós-intubação, pacientes que foram extubados ou que estão com atráqueo. Então, são pacientes que precisam ser acompanhados ou diariamente, ou 3 vezes na semana.
Eu vou já responder a pergunta da Manaus Nerd. Deixa eu logo responder agora, na verdade. Pós-Covid, esses atendimentos deveriam continuar? Acho que foi isso. Eu acredito que sim. Esse é o ponto positivo. Porque, independente dos casos que não vão ser possíveis ter atendimento online, essa é a coisa. Olha, gente, quem me conhece sabe que eu não sou tecnológica. Mas a partir do momento que eu fiz atendimentos online, eu vi como foi benéfico para o paciente, como foi benéfico para mim. Como eu conseguiria atender uma demanda de pacientes, olha, muito mais rápido, tendo de deslocamento, conseguiria dar essa flexibilidade, ficar até mais tempo conversando com o meu paciente, tirar mais dúvidas, de enviar na hora. Então, eu acho assim que tem que ser algo, pelo que eu vi na portaria do Ministério da Saúde, que deveria permanecer. Tem várias questões que são questões financeiras que entram em pauta do porquê não deveria continuar o atendimento online, mas eu acredito que o atendimento online pode, até porque volta ao termo o novo normal. Então, já que surgiu esse termo novo normal, eu acredito que é algo que fez parte desse período de pandemia e que deveria permanecer. Até porque essa questão de aglomeração deveria realmente ser reduzida. Pacientes idosos que ficam, mesmo com filas preferenciais, ficam horas na fila, ou por sintomas que devem sim ser levados a sério, mas que poderiam ser resolvidos de forma online. Dúvidas que você tem que marcar, aí demora e volta. Forma online também poderia se resolver. Então, é algo que eu acredito que é aí que vem o meu tema, por que a importância desse tema, porque precisamos falar. E eu paro para ler, gente, desculpa. A Shirley falou que nesse período da nutrição foi super importante nesse período de pandemia e os atendimentos também. Então, é justamente isso. Para quem vivenciou o período de pandemia, como todos nós vivenciamos, e vivenciou com essa participação do atendimento online, ou fez atendimentos online, viu como isso foi favorável aos pacientes e aos profissionais. Até porque o contato do profissional de forma online é muito benéfico a ambas as partes de você estar preservando, de você estar evitando estar em contato com o paciente, né? Lógico, gente, eu sempre vou frisar aqui durante toda a palestra falando sobre a importância do atendimento presencial. A gente nunca vai esquecer isso, mas que o atendimento online deveria sim fazer parte da nossa rotina médica e nossa rotina de atendimentos. Imagina você que você evita tanto. Olha, já está acabando o meu tempo e eu vou fazer um um aparato aqui para vocês pensarem também sobre esse tema. Eu sei que é algo difícil porque a gente é acostumado a ir em consultórios, a ter consultas presenciais e acreditar naquilo que é mais, mais que está à nossa frente, algo mais tarde. Então, é difícil se acostumar com esses atendimentos. Mas eu acredito que isso realmente, falam tanto de inovação tecnológica, falam tanto de mudanças que serão favoráveis para o nosso dia a dia, que nós conseguiríamos, com o atendimento online, cuidar muito mais da nossa saúde, com a praticidade no nosso dia a dia. A gente consegue, às vezes, em uma consulta no ano, ou duas consultas, ou quando está muito doente. Então, o atendimento online você conseguiria ter um acompanhamento psicológico, por exemplo, um acompanhamento nutricional. Se você tivesse um tempo na agenda, você conseguiria ter um contato mais próximo do seu médico. Quem nunca quis voltar no médico que você conheceu no atendimento e nunca mais viu ele? Ou perdeu o contato daquele terapeuta, mas você conseguiria manter esse contato, agendar, ter flexibilidade. Então, é algo que realmente vale a pena. Nunca descartar, nunca, jamais descartando a possibilidade do presencial. Mas isso, cada profissional da área da saúde vai saber direcionar pacientes que precisam do atendimento presencial. E aqueles que há possibilidade vai sim poder ser atendidos de forma online com a mesma qualidade. Isso é importante frisar aqui no final da palestra. O atendimento online, ele não perde em nenhum momento a sua eficácia, a sua eficiência. Então, é feito de forma eficiente. O profissional vai preparar, no meu caso, vai preparar uma terapia do mesmo jeito que ele prepararia de forma presencial, com artifícios, com maneiras que vai fazer com que o paciente interaja com ele e que haja da melhor maneira possível. Tá bom? Então, eu acredito, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo, pessoal, mas eu acredito que sim. Eu ainda tenho tempo. Então, me responderam aqui, desculpa. Então, ainda tem um tempo. Então, não perde em nada.
Eu acho assim também. Nos nossos dias foi uma correria, voltando a frisar na parte psicológica, que quem nunca quis ter um aparato, um acompanhamento psicológico de frente do seu computador e poder conversar abertamente. Então, eu acredito assim, se outras áreas da saúde não conseguirem realmente desenvolver, olha, gente, não consigo, não estou conseguindo atender, eu prefiro realmente presencial, ou não teve um acréscimo. Eu trouxe dados para vocês no início da palestra. Se você chegou agora, eu informei que em 90 dias teve atendimentos lá deixa eu ver aqui, em Presidente Prudente, São Paulo, de 1,8 mil atendimentos em 90 dias. Isso em junho de 2020, foi mês passado. Vocês acreditam que a telesaúde não foi um avanço e que muitas pessoas utilizaram? Aqui, muitos profissionais da área de saúde se cadastraram no site que tem lá da UEA também para trabalhar na telesaúde. Então, nós estamos vendo que isso é viável, como isso é favorável ao paciente. Como se temos pontos de ser benéfico, justamente para você ter o atendimento na ponta do seu celular e você se comunicar com o seu médico. Eu, particularmente, era um pouco receosa com isso. E a partir do momento que eu tive que atender meu paciente ou que tive que ter uma consulta médica de forma online, eu vi quão benéfica é. Agora, você é profissional da área da saúde, você tem que pontuar se é favorável, se não é favorável, se você sabe trabalhar com isso, ou se você não viu vantagem, se você consegue se comunicar bem através de aparelhos, de aplicativos, se está funcionando bem. Se não, você deve escolher a melhor maneira de você trabalhar. Você deve também recomendar aos seus pacientes da melhor maneira possível. A quarentena, as recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações de cada conselho nosso, cada conselho teve lá suas recomendações. Na época, eu lembro que acho que foi em março, cada conselho colocou lá que era para a gente atender, que já era permitido ter atendimento online. Então, isso ajudou bastante, nos apoiou e a gente teve essa iniciativa e podemos sim atender de forma online. Então, vale do profissional analisar todas essas possibilidades e ter perspectiva nos atendimentos. Eu criei esse tema justamente para você pensar. Você, profissional da área da saúde, e você também, profissional que é de outras áreas, que também já é mais acostumado a trabalhar nesse quesito de forma online, que chama de home office, né? O nosso que é telesaúde. Então, verificar, consigo, foi benéfico? E também conversar com o seu paciente. Eu, depois que eu comecei a atender de forma online, eu conversava, olha, foi legal? E aí, o que achou? Poxa, eu gostei muito. Olha, eu acredito que meu paciente também, ele vai sentir essa diferença quando voltar para o presencial, ou se ele vai ter essa possibilidade de escolha de ficar realmente de forma online, mas é proveitoso, é diferencial. Eu acredito que a gente tem que chegar numa era que a gente vá equilibrar atendimentos presenciais, atendimentos online, tanto mesmo o paciente poder ter essa oportunidade de escolha. Olha, eu atendo, assim como falando aqui da Transir, forma de pagamento, como hoje nós profissionais da área da saúde já temos a possibilidade de dinheiro, cartão, pacote parcelado, plano de saúde. Então, a gente também tem que oferecer novas formas de atendimento para os nossos pacientes. Nós estamos sempre nos renovando, fazendo curso, fazendo pós-graduação. Então, esse é uma possibilidade, é um avanço tecnológico, é um avanço na nossa profissão que vai abrir portas e vai dar possibilidades aos pacientes. Então é isso, galera. Eu vou deixar aqui meu muito obrigado. Para você que quer me acompanhar, coloca lá no Instagram, @fonovox, e também FGA, que é fonoaudióloga, Jéssica da Quimo, que é o novo Instagram que eu vou colocar aí também. E também, se você quer conhecer meu lado nerd, que foi um lado que me incentivou a conhecer mais a Campus Party, eu faço parte da Manaus Nerd, criando conteúdo para entreter, para falar um pouco do universo nerd e estar pertinho de vocês, que proporciona eventos aqui na cidade de Manaus também. E para também saber mais sobre a fonoaudiologia, entra lá no meu Instagram, @fonovox, e no Facebook também é @fonovox. VOXX, tá? Fonovox. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada, Campus Party, pela oportunidade.